que faz uma representação muito bonita. Eles enfeitam a cidade toda para a Páscoa, né? E essa pessoa que me falou, ela faz parte de uma igreja e foram cantar, um coral que foi cantar na celebração da Páscoa dessa cidade. E ela me disse que ficou chocada quando andou por toda a cidade, toda a iluminação de Natal, tudo que havia, aliás, da Páscoa, tudo que havia sobre a Páscoa não tinha nenhuma representação a respeito de Jesus. Eram coelhos e ovos pendurados em árvores. Eu sei que em muitas cidades, a gente vê até pela televisão, se faz a encenação da Páscoa, mas é importante que nós tenhamos cuidado, especialmente com as nossas crianças, para não passar para elas a ideia de que a Páscoa é ovo de chocolate, que não é ovo de Páscoa, gente, é ovo de chocolate e coelho, não é? O coelhinho da Páscoa. São figuras interessantes. O ovo de chocolate é gostoso? Claro que é gostoso, eu gosto de comer chocolate, embora não possa muito, mas gosto. Você também deve gostar. Mas eles não são a nossa Páscoa. E corremos o risco de as crianças acharem que a Páscoa chegou, chocolate, né? O coelhinho da Páscoa. Não, a Páscoa chegou, Jesus morreu na cruz por nós. E eu sei que o Ministério Infantil está passando isso para as crianças, essa visão, e sei também que os pais também passam isso para as crianças, nessa época da Páscoa. Mas durante o mês, como o Disseu falou, foram 4 atos. O 4º ato é hoje. O primeiro ato falou sobre o Cordeiro de Deus. E aí nós fomos ao Antigo Testamento e vimos o Cordeiro que foi sacrificado nas casas dos judeus que eram escravizados no Egito. Cordeiro cujo sangue usado nas portas identificaria aqueles que faziam parte do povo de Deus e os livraria, não apenas da morte dos seus primogênitos, mas também os libertaria do Egito e os levaria para a terra que Deus tinha preparado para eles, a terra prometida. Gente, pensem bem, esse evento da libertação do povo de Israel, da escravidão no Egito, se você tem um Netflix em casa, surgiu agora um novo filme chamado Moisés. É bem interessante, são 3 episódios, eu estou vendo esse filme. É claro que é um filme, é uma encenação, há coisas lá que não estão na Bíblia, mas que contam o relato, desde Moisés colocado no cesto no rio, de a filha do rei pegando Moisés lá no rio e criando Moisés, ele indo para Midian depois, onde ele encontra a esposa dele, e onde ele enxerga Deus falando com ele, dizendo que ele seria o libertador. A libertação do povo de Israel é o maior evento do Antigo Testamento. É o evento que gera todo o Antigo Testamento, é baseado nisso. A libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito e a ida para a terra prometida. Na verdade, o cordeiro sacrificado naquele dia, aquele jantar da Páscoa do povo de Israel, que precedeu a saída deles do Egito, é um jantar que começou lá, que continuou com Jesus lá na ceia com os discípulos, e que não vai terminar nunca, só nas bodas do Cordeiro. Então veja como foi importante todo o restante do Antigo Testamento e todo o restante da Bíblia, ele tem essa base lá do Cordeiro sacrificado para libertar o povo de Israel. Este seria o início do cumprimento da promessa feita a Abraão, de que a sua descendência seria abençoada e que abençoaria todas as famílias da terra. O Cordeiro apontava para o sacrifício maior e definitivo, que cumpriria de uma vez por todas as exigências da lei mosaica e daria início a uma nova aliança de Deus, não mais simplesmente com o povo de Israel, mas com todas as nações da terra,
com todas as famílias da terra. Então vocês viram no primeiro ato falar sobre esse cordeiro sacrificado. No segundo ato vocês viram sobre a crucificação. Deus se fez homem e vem habitar entre nós. Jesus Cristo, como nos diz Paulo, a revelação visível do Deus invisível, o Filho de Deus. Ele viveu entre os homens, mas não foi aceito pela maioria. Maioria que o crucificou, e o seu sangue foi derramado na cruz. E selou, foi o selo, a garantia da nova aliança, e deu a liberdade da condenação a todos os que nele crerem e depositarem nele a sua esperança. Jesus, o Deus encarnado, Jesus é crucificado, é morto. O inocente, o limpo, o sem pecados, o perfeito é morto, assumindo a condenação dos seres humanos. O puro pelos impuros, dando provas de um amor incondicional e nos ensinando a amar como fomos amados e como somos amados. Com o cumprimento integral da lei, Jesus não apenas encerra o período de vigência da lei que guardava a antiga aliança, mas ele inaugura um novo relacionamento dos homens com Deus, agora baseado na fé e resultante da graça e da misericórdia de Deus. Veja, esse novo relacionamento com Deus, agora não é mais a guarda de uma lei, mas agora é um relacionamento de fé. É pela fé. E é resultado da graça e da misericórdia de Deus. E finalmente vocês viram a ressurreição domingo passado. A morte de Cristo não foi o seu fim, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ressuscitado pelo poder de Deus, o Pai. Ele venceu o poder da morte e tornou-se o primeiro de muitos que pela fé também ressuscitarão para uma nova vida. Então a ressurreição de Cristo não significa apenas que ele venceu a morte, mas significa que aqueles que crerem nele também vencerão com ele, unidos com ele. A morte não foi o fim para Jesus e também não será o fim para todos os que crerem nele, confiam em seu amor e passam a serem movidos pela esperança de vida nova e vida eterna. Então vejam, esses foram os 3 primeiros atos que nós vimos. A morte, ela não tem o poder de ferir mortalmente o ser humano, porque Cristo aniquilou esse poder. Ele, por meio do poder de Deus, venceu a morte eterna, e nós, unidos com ele, também venceremos. Esta precisa ser a certeza que move os nossos corações. O apóstolo Paulo disse: porque para mim agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Essa é a impressão de Paulo sobre a vida. Olha que coisa interessante, que coisa extraordinária. Paulo diz: para mim, hoje, agora, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que o apóstolo está dizendo é que a vida e a morte agora para ele se confundem. E agora tanto uma quanto a outra são a mesma coisa. Tanto uma quanto a outra nos levam para estarmos com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa transformadora. Olhar para a vida e olhar para a morte sobre esse prisma. Pensar: para mim a morte e a vida são a mesma coisa.
Eu vivo para Cristo e morro para Cristo. Vivo para estar com Ele, para me relacionar com Ele. E morro para me relacionar ainda mais profundamente com Ele. E agora, eternamente. Quer dizer, a morte e a vida são a mesma coisa. Para aquele que crê em Deus e confia no seu amor. Eu entendo que quando encaramos a vida e a morte assim, fica mais fácil a vida. Fica mais fácil prosseguir nessa vida. Esse foi o plano de Deus que nós vimos. O Cordeiro prometido, Jesus, a revelação visível do Deus invisível, a crucificação, o preço pago, a ressurreição, vitória sobre a morte e esperança de garantia da nossa ressurreição. O tema de hoje, como Disseu nos falou, já é, tá bom, e diante de tudo isso, qual é a nossa resposta? O que você diz? O que você decide fazer diante de tudo isso? É muito importante que eu e você hoje possamos pensar nisso. Nós sabemos disso. Se você não sabia, você entendeu isso hoje, entendeu isso agora, entendeu isso durante o mês de março aqui na igreja. E diante desse entendimento, qual é a sua resposta? O que você diz diante disso? E aí vem à minha mente um texto que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Praticamente todo o capítulo 2. O que acontece no capítulo 2? O que acontece foi que Jesus havia dito aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder que vem, meu para vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês. E eles fizeram isso, ficaram. E numa das reuniões deles, o Espírito Santo vem sobre eles. E o texto nos diz que o Espírito Santo se manifestou em forma de línguas de fogo. E essas línguas de fogo tocavam as pessoas e elas iam falando em outras línguas, de tal maneira que as pessoas que estavam à volta, a multidão que tinha vindo a Jerusalém, entendiam o que eles falavam na sua própria língua. Cada uma entendia na sua própria língua. E eles diziam, mas esses homens não são galileus? Como falam a nossa língua? Como entendemos o que eles estão dizendo? E alguns diziam, acho que eles estão bêbados. E aí Pedro se levanta e começa a falar. E Pedro começa a dizer, olha gente, esses homens não estão bêbados. O que vocês estão vendo aqui e ouvindo é aquilo que o profeta Joel profetizou. É o que o profeta falou, que os vossos filhos e filhas terão visões, os velhos sonharão. O Espírito de Deus virá sobre vocês com poder. É isso que está acontecendo agora. Hoje se cumpriu o que o profeta Joel falou. E Pedro também fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Pedro fala quem é Jesus, o Filho de Deus, que ele foi morto e ressuscitou. E ele fala que quem disse isso há muito tempo atrás foi o patriarca Davi. Foi Davi quem falou. E Davi em um dos salmos fala isso. Pois não permitirás que o meu corpo apodreça na sepultura, mas eu viverei novamente, ressuscitarei. Quando ele falava do Senhor, que é Jesus. Pedro usa o profeta Joel e usa Davi para mostrar àquelas pessoas no seu primeiro sermão quem era Jesus e o que aconteceu com ele. E depois Pedro vai e confronta aquele povo que o ouvia. E Pedro diz assim, no versículo 36, Pedro diz assim, portanto, todo o povo de Israel deve ficar bem certo que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Imaginem só, Deus vai e fala para aquelas pessoas, olha, aquele homem que vocês crucificaram era o Messias esperado por nós, pelos judeus. Era o Messias que Deus enviou. Foi aquele que Deus enviou para nos salvar. Este homem que vocês crucificaram.
E o texto nos diz que aquelas pessoas que ouviram Pedro falar isso ficaram desesperadas e aflitas. Eu imagino que no coração deles diziam: então nós crucificamos o Messias? É isso que você está nos dizendo? Crucificamos o Senhor, o Filho de Deus, o enviado de Deus, foi isso? Eles ficaram aflitos. E então, diante desse entendimento, eles responderam a Pedro. Eles deram uma resposta. E ao ver essa resposta desses homens e mulheres, eu lembrei do tema de hoje. Qual é a sua resposta? Vamos ver qual foi a resposta deles. E o texto aqui continua dizendo: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Se isso é verdade, se nós crucificamos o Messias, e agora? O que devemos fazer? Tem jeito para a nossa vida? Tem jeito para a nossa vida? O que podemos fazer? Irmãos, o que é que nós vamos fazer agora? A pergunta que vem à minha mente, na verdade, é o que levou essas pessoas a afirmarem isso. Porque a resposta deles foi uma pergunta. A resposta daqueles homens e mulheres ao plano de salvação exposto por Pedro, a resposta daqueles homens e mulheres ao entenderem que crucificaram Jesus, a resposta foi uma pergunta: o que temos que fazer? O que devemos fazer? O que levou essas pessoas a responderem desta forma ao entendimento da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus? O que leva alguém a dizer isso? O que é que eu devo fazer agora? Em primeiro lugar, o que leva alguém a fazer essa pergunta, depois de estar consciente sobre Jesus, é o reconhecimento de que tudo isso, todo esse plano de Deus, aconteceu por eles. Mas não apenas em favor deles, mas aconteceu por causa deles. Entendem isso? Tudo isso foi necessário. O plano de Deus, que existia desde os princípios dos séculos, desde o início de tudo, mas que para nós ficou claro agora, em Jesus. Esse plano de Deus, ele só precisou ser feito, executado, por causa dos pecados dos seres humanos. Nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Você já pensou isso? Não foram os judeus, nem os romanos que crucificaram Jesus. Não foram eles, mas fui eu e você, com nossos pecados. Essa consciência que eu e você precisamos ter. Foram os meus pecados, são os meus pecados, eu conheço muito bem quais são os meus pecados. E eu tenho certeza que você também conhece muito bem quais são os seus pecados. Foram esses pecados dos quais você está lembrando agora que crucificaram Jesus. Foram esses pecados que eu estou imaginando agora e pensando dentro do meu coração que crucificaram Jesus. Foi esse entendimento que deixou aquelas pessoas aflitas e as fizeram perguntar: o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos mais viver com esse peso nos nossos ombros. O que podemos fazer? Então, em primeiro lugar, esse reconhecimento precisa acontecer. A cruz foi necessária por causa dos meus pecados.
Em segundo lugar, a certeza de que alguma atitude precisava ser tomada por eles diante dessa convicção. Se isso é verdade, se nós crucificamos o Messias, foi por nossos pecados, eu preciso tomar alguma decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. Algo precisava ser feito. Agora, eles não podiam mais permanecer com esse peso, com isso no coração, com essa culpa. E então Pedro vai e diante do sentimento de culpa daquelas pessoas, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro fala sobre duas atitudes. Quando aqueles homens e mulheres perguntam, olha, mas o que temos que fazer? Pedro fala duas coisas. A primeira, arrependam-se. Arrependam-se e sejam perdoados. Perdoados por Deus. Mas arrependam-se em primeiro lugar. E sempre que eu falo sobre isso, eu quero repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui, mas tem algumas pessoas novas que não ouviram eu falar isso. Foi uma experiência que eu tive no meu primeiro ministério, lá em Recife ainda. Quando eu pregava no domingo sobre a primeira carta de João. Quando João diz, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda maldade. E eu perguntei diante das pessoas, no final do culto, quem gostaria de entregar sua vida a Jesus e ter seus pecados perdoados. E algumas pessoas vieram à frente. E dentre elas veio um homem, bem velhinho, cabelo todo branco, como o meu cabelo. Só que eu não sou tão velhinho, mas ele era. O seu Álvaro era bem velhinho. E ele veio andando, quase sem conseguir andar para chegar à frente. E ele me chamou. E ele falava baixinho. E eu fui para perto dele. E ele disse no meu ouvido, pastor, o senhor acha que tem jeito para a minha vida? Eu disse, tem. Eu não sei como foi a sua vida, mas tem jeito. Porque a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos perdoa, nos limpa de todo pecado. E aquele homem disse, pastor, mas o senhor não sabe qual foi o meu pecado. Eu disse, não importa, seja qual for. E ele me disse, pastor, eu sou um adúltero. A minha esposa chegou em casa e me flagrou com uma pessoa em minha casa. E por isso, a minha esposa tirou a sua própria vida. Então eu sou um adúltero e um assassino. Tem jeito para a minha vida? Eu disse, tem. Porque a palavra de Deus é clara. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. E eu pude ali orar por aquele homem e visitá-lo várias vezes em sua casa. Era um homem extremamente depressivo, deprimido, ele chegaria encolhido. Mas ele entendeu o Evangelho. E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E teve seus pecados perdoados. Arrependam-se, diz Pedro. Não importa como foi a sua vida. Não importa. O que importa é que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Em segundo lugar, Pedro diz, além de se arrepender dos seus pecados, vocês precisam viver uma vida
de obediência a Deus. Ele diz: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Cristo. Uma vida de obediência, começando pelo batismo. Porque Jesus mandou: batizem-se. Batizem os convertidos. Aqueles que querem ser meus discípulos, que sejam batizados. Vocês precisam arrepender-se dos seus pecados e serem batizados e obedecer ao que Jesus falou. E vocês receberão do Pai o Espírito Santo que virá sobre vocês. Espírito esse que vai acompanhar vocês daqui para frente. Em toda a trajetória de vida para vocês. Eu entendo que não somente para aquelas pessoas para quem Pedro falava, mas para todos os seres humanos hoje. Essas duas atitudes, arrependimento e obediência, vão definir o nosso relacionamento com Deus. Essas duas atitudes, arrependimento e obediência. E entregar a vida a Jesus. Nós podemos ver claramente Deus agindo através de Cristo para nos salvar com sua misericórdia e a sua graça, porque nós não merecíamos isso. Somos pecadores. Não merecíamos isso, mas pela sua graça e misericórdia, Deus agiu assim. Mas ao mesmo tempo, Deus considerando o nosso arbítrio, o direito de escolha que Ele mesmo nos concedeu. Deus nos oferece a sua misericórdia e graça, mas respeita a nossa escolha, porque Ele nos deu esse direito. O livre-arbítrio é algo que somente o ser humano tem. Nenhum outro ser criado tem o arbítrio que nós temos, o poder de tomar decisões. E Pedro disse àquelas pessoas: arrependam-se e sejam batizadas, e recebam do Pai. Tenham seus pecados perdoados e recebam o Espírito Santo que vai ser derramado sobre vocês. E o texto continua nos falando que naquele dia, mais de 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Tiveram seus pecados perdoados e foram salvas. Misericórdia e graça de Deus. Mas haviam muito mais pessoas lá, mas nem todas tomaram essa decisão. Eu gostaria de terminar perguntando a você, nessa manhã, eu tenho certeza que você entendeu o plano de Deus. Você entendeu quem é Jesus Cristo. Você entendeu isso. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um casal. E era um casal que se dizia bastante espiritual e faziam coisas interessantes realmente. Eu conversei bastante com eles. E uma pergunta que eu fiz para eles foi: quem é Jesus para você? Eles eram cristãos. Quem é Jesus para você? E eles ficaram pensativos para responder a essa pergunta. Quem é Jesus para você? E eles pensaram para falar: aquele que morreu na cruz por mim. Não estou perguntando o que ele fez. Eu estou perguntando quem é Jesus para você. Eu disse: olha, a Bíblia nos diz que Jesus, Ele é a revelação visível do Deus invisível. Jesus é Deus. É o Deus que se fez homem. O Verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. É o próprio Deus que veio a esse mundo pagar o preço do nosso pecado, para nos livrar da condenação que o pecado nos impunha.
morte eterna. Ele morreu e ressuscitou para nos garantir que quando cremos nele, nós também seremos ressuscitados para uma vida eterna com Deus. E receberemos do Pai o Espírito de Deus, que nos dá dons e talentos para vivermos essa vida abençoando pessoas. Abençoando pessoas. A todo aquele que crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele, o Espírito de Deus o visita e lhe dá dons, talentos, habilidades, para que você abençoe outras pessoas. Diante de tudo isso, qual é a sua resposta? Pedro fala, a única possibilidade é arrependimento e obediência. E vida com Deus, e vida nova com Deus. Esse é o único caminho. É como Dirceu falou no início, quando nós entendemos quem é Jesus, não temos outra alternativa, além de crermos nele e entregarmos nossas vidas a Ele e dependermos dele em tudo. E isso é maravilhoso e extraordinário. Viver a vida no poder de Deus é algo maravilhoso. É outra vida. É por esse motivo que Jesus diz que este é um segundo nascimento. É um novo nascimento. Nós nascemos a primeira vez de pais humanos e herdamos deles a mortalidade, porque eles são humanos. Mas nascemos de novo do Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Fomos inseminados pela palavra de Deus, e ela germinou em nós e fez nascer em nós uma nova vida. Isso, exatamente isso. A palavra, pelo poder da palavra, foi gerada uma nova vida. E nós vivemos esta nova vida no poder do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo nessa manhã é que eu e você estejamos vivendo essa nova vida. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Mas essa nova vida. E Jesus disse que essa nova vida, ao contrário do que muitos imaginam e falam e pensam, essa nova vida, ela é leve. Ela não é pesada. Não é uma vida cheia de obrigações e leis. Não. É uma vida unido com Jesus. Entendendo quem foi Jesus e olhando para Ele. Olhando para Jesus. O que Jesus fez? Isso. É isso que Ele deseja que nós façamos. É somente isso. É essa leveza. Jesus até nos surpreende, Ele não começou nenhuma religião nova, nenhuma igreja, Ele não construiu nenhum templo. Ele simplesmente viveu aquilo que o Pai lhe dizia para viver. É exatamente o que nós precisamos fazer, com leveza e simplicidade, apenas aquilo que o Pai nos pede para fazer. E está tudo na palavra de Deus. Tudo. Simples. É só conhecer essa palavra e desafiar-se a vivê-la. Que Deus nos abençoe e que nessa Páscoa você possa afirmar ou reafirmar a sua disposição de arrepender-se dos seus pecados e seguir a Jesus Cristo. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, obrigado por Jesus. Obrigado porque Jesus é o Senhor.
É o Senhor que veio até nós, viveu conosco, nos ensinou a viver e a amar. E amou de tal maneira que se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar, nos salvar. Mas ainda o Senhor venceu o nosso maior inimigo, a morte. O Senhor ressuscitou dos mortos e fez com que nós, unidos com o Senhor, também a vençamos em nome de Deus e por Deus, pelo poder de Deus, pelo poder da ressurreição que age em nós. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor foi preparar o nosso lugar, que nós não precisamos ficar aflitos com este mundo, com aquilo que nós vemos nesse mundo, porque o Senhor foi preparar um lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso. E que esse seja o entendimento de cada pessoa que está aqui. Que este seja o entendimento. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus morreu, estava sepultado, eu imagino o sentimento do coração daqueles homens e mulheres que o seguiam. Parece que acabou tudo, não tem mais jeito. O nosso mestre morto agora, está morto. Talvez seja o mesmo sentimento que nós sentimos quando olhamos para a vida hoje. Olha para esse mundão. Olha o que acontece nesse mundo. Parece que não tem jeito. Parece que não tem mais saída. Não é verdade? A coisa está tão ruim. As pessoas estão tão distantes de Deus. E fazendo tantas coisas que Deus abomina. E entendendo tudo errado. Que parece que não tem mais jeito. Mas quando não havia mais jeito, Jesus ressuscita dos mortos e diz: há jeito sim. É esse entendimento que nós precisamos ter. Há jeito sim. Ele venceu a morte. E todo aquele que crê, mesmo neste mundo como está, também vencerá. E vai ter jeito. No final, tudo vai dar certo para aquele que crer em Jesus e entrega a sua vida a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.